Então, muito bem, olá meus amigos, muito boa noite a todos vocês, que satisfação gigantesca para mim estarmos aqui mais uma vez na nossa Unidharma online, no nosso curso de Qigong, aula número 3, uma alegria muito grande poder de novo abordar esse tema tão interessante, tão importante para o cultivo da nossa força, da nossa saúde, do nosso autoconhecimento, da nossa conexão cósmica. Eu vou pedir por gentileza que os colegas digitem no bate-papo de texto número 1 para eu me certificar de que posso avançar, que a transmissão está acontecendo bem. E se tudo estiver ok, nós vamos dar então nossos primeiros passos. Parece que está tudo ok então, o pessoal já está aí confirmando, agradeço aí a confirmação. Vamos avançar então. No curso de hoje vamos abordar dois pontos importantes, respiração abdominal e meditação. Na verdade, quando se fala de Qigong, estes dois pontos são fundamentais. Você não vai conhecer, ou melhor, não vai conceber a ideia do Qigong sem a prática da respiração abdominal e sem a prática da meditação. Se uma pessoa diz que pratica Qigong e ela não sabe o que é respiração abdominal, me desculpe, ela não sabe o que é Qigong. Ou se ela diz que pratica Qigong e ela desconhece ou não pratica meditação, então você pode dizer para ela que ela está fazendo outra coisa, mas isso não é Qigong, porque Qigong, necessariamente as técnicas de Qigong verdadeiras, a prática de Qigong vai envolver o domínio da respiração abdominal, que é relativamente simples, mas precisa ser aprendida, e o domínio da arte da meditação. Então, para avançarmos na nossa aula de hoje, vou começar com uma breve recapitulação do que já fizemos. Na aula passada, eu falei algumas coisas muito bacanas, inclusive seria interessante que você assistisse novamente o vídeo da aula 2, mas eu fui concluindo mais ou menos dizendo que o Qigong ele envolve três pilares, que é a forma, a mente e a respiração. E se faltar um desses pilares, também está caracterizado de que aquilo que a pessoa está fazendo é alguma coisa, mas não é Qigong. Forma é o modo como o exercício é feito, ou o modo como você posiciona o seu corpo. Nas artes marciais, eu lembro de ter falado isso, eu lembro de ter dito alguma coisa assim, que nas artes marciais a forma é chamada de Kati. Então, o Kati, a tradução de forma, são os movimentos sincronizados que você vai obtendo, vai fazendo, o movimento número 1, movimento número 2, movimento número 3 e assim por diante. Então você tem o desempenho do seu Kati, da sua forma, e aí você tem então o desempenho do seu Kung Fu. No Qigong também nós temos os Katis, nós temos o modo como isso é feito. E a forma do Qigong pode ser uma forma baseada em movimentos sequenciais ou uma forma parada. Por exemplo, a posição de abraçar a árvore, a posição de envolver a lua, que vocês vão aprender em breve. Respiração é o segundo ingrediente, tem que ter respiração. A respiração coordenada junto com a forma. Então, quando eu elevo o braço, expiro. Quando abaixo o braço, inspiro. Ou quando posiciono o braço para frente, expiro. Quando trago o braço para trás, inspiro. Respiração coordenada junto com a forma. E a mente? Não adianta apenas fazer o exercício, respirar, você tem que visualizar a atuação da energia cósmica interagindo com você. Nossa mente ela é fenomenal. Aliás, se vocês fizerem um curso aí de telepsiquismo, que está disponível para vocês que são alunos, vão poder compreender aí a fundo o quanto a nossa mente é poderosa. Ainda essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, estava dirigindo o carro com a Pami, nós estávamos vindo lá do shopping Iguatemi aqui de Campinas, e a gente estava conversando algumas coisas, alguns projetos, e falávamos assim, a gente precisava de uma pessoa para desenvolver tal coisa, E a Pamela falou, e a fulana? Não vou falar o nome dela aqui agora. E a fulana? Eu falei, qual? Fulana de tal? Falei sobre o nome da pessoa. Ela disse, a fulana, tal, ela serviria para esse trabalho. E o que acontece? A gente chega aqui em casa, abrimos o nosso e-mail, estava lá o primeiro e-mail, fulana de tal, a pessoa que a gente tinha comentado no carro. Detalhe, essa pessoa
A gente não tinha conversado, não conversávamos com ela há mais de 3 anos, né? Perdemos o contato com essa pessoa. A gente estava se lembrando dela no caminho. Então a nossa mente acionou essa pessoa e talvez por esse acionamento ela decidiu escrever um e-mail para a gente, né? Esse é o poder da nossa mente. Esses pequenos milagres, eles acontecem o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo acontecendo. E o Qigong vai fazer uso desta força. Então não é apenas o movimento, é o movimento, mas mais a respiração coordenada com o movimento, e durante a execução do movimento com a respiração, você projeta a sua mente para atuar nesse trabalho de vinculação, né, corpo-mente. Então você faz um movimento, por exemplo, você faz um movimento que está abraçando uma pérola de Qi, faz esse movimento com as mãos. Então você, de olhos fechados ou de olhos abertos, vai visualizar que você tem uma bola de energia nas suas mãos. Não vai apenas fazer o movimento e respirar de acordo. Você visualiza se concentrando que, de fato, você possui uma pérola de Qi nas suas mãos. Então você tem a forma, a respiração e a mente. Já falamos disso, é apenas uma recapitulação, mas uma recapitulação muito importante do nosso curso de Qigong. Bom, comecemos então falando da respiração e em seguida meditação. Nesse próximo slide nós temos 4 figuras. Nós temos um grupo de corredores, atletas. Aí eu coloquei corredor, mas poderia ser qualquer atleta. Depois, do lado, nós temos um bebê. Embaixo nós temos uma praticante de yoga. E do lado nós temos um praticante de artes marciais. E aí poderíamos nos perguntar, o que essas 4 imagens, ou o que essas 4 pessoas, vamos assim dizer, têm em comum? Alguém de vocês saberia dizer o que esses 4 seres, né, teriam em comum? Qual é o ponto, né, comum entre um atleta, um corredor, um bebê, um praticante de yoga e um praticante de artes marciais? Se alguém souber, pode responder no bate-papo de texto. Mas se ninguém souber, eu vou responder já, até para a gente não perder muito tempo. O ponto comum, né, exatamente, a respiração abdominal. A respiração abdominal é o que acontece nessas 4 situações. Por exemplo, vamos imaginar que a partir de hoje você decida ser um corredor. Então você vai ter que aprender a respirar. Já pensou? Vamos imaginar que você tem uma vida completamente sedentária. E você nunca praticou esporte. Vai correr 5 km hoje, você está perdido. Né? Vai colocar, né, a goela para fora e não vai conseguir. Então um corredor, ele precisa treinar a respiração abdominal. Um praticante de yoga, muito mais. Qualquer pessoa que faz yoga treina a respiração abdominal. Praticantes de artes marciais, principalmente, para você desenvolver um bom golpe, disparar uma projeção de energia forte, você tem que utilizar a energia abdominal. E um bebê, ele também usa naturalmente a respiração abdominal. Na verdade, né, respiração abdominal é a nossa respiração normal, nós nascemos aprendendo isso. Depois, o que acontece? Aí você começa a crescer, se torna adolescente, se torna jovenzinho, e aí você vai aprendendo a respirar errado. Né? As pessoas falam assim para você, estufa o peito, né? Levanta a coluna, aí você estufa o peito e começa a respirar pelo peito, a respiração peitoral. Quando, na verdade, a respiração deveria ser abdominal. Se você ver um bebê deitado de barriga para cima no berço, você vai ver que a barriga dele levanta quando ele inspira e abaixa quando ele expira. Levanta quando ele traz o ar para dentro, abaixa quando ele coloca o ar para fora. Esse é o movimento. E esse movimento é que deveria ser o seu movimento natural. Agora, por causa da nossa ansiedade, tensão, estresse, má postura e má educação, nós aprendemos a fazer a respiração peitoral, a respiração torácica, e fomos abandonando essa respiração extremamente poderosa. Eu vou dizer para vocês, daqui a pouco vou ensinar como fazer isso, que todas as técnicas de Qigong que nós vamos aprender ao longo desse curso, inclusive as que já começamos a aprender nas aulas anteriores, elas devem ser executadas com a respiração abdominal. Agora veja só, para os praticantes de Qigong, e não só dentro do segmento do Qigong
terapêutico, mas qualquer Qigong, o Qigong marcial, o Qigong taoísta, o Qigong budista, todas as práticas de Qigong darão muita ênfase à respiração. Tanto é, estamos falando aqui de uma arte milenar, estamos falando aí de 5.000 anos de desenvolvimento de uma técnica que você está tendo acesso agora. Essa técnica muito antiga, ela foi ao longo de todos esses anos desenvolvendo muitas técnicas. Por exemplo, a respiração inversa, que é uma respiração muito utilizada em artes marciais, quando você vai projetar uma energia. Por exemplo, você tem uma tábua na sua frente e você vai com a sua mão, você vai rachar essa tábua no meio. Então você inspira fortemente, solta o ar, é como se você naquele instante de segundo, você modificasse o fluxo da sua respiração. Não tenho como explicar isso aqui agora, porque não é uma aula de artes marciais, mas a sua força é projetada, ela é multiplicada 10 vezes mais do que se você simplesmente fosse lá e batesse com a mão, né? Respiração cósmica, que é uma respiração que nós vamos aprender nesse curso. Quando você está em meditação, imagine, por exemplo, um bebê dentro da barriga da mãe. Esse bebê dentro da barriga da mãe está lá mergulhado no líquido amniótico, ligado pelo cordão umbilical, dentro da placenta, etc. Você vai imaginar que o cosmo inteiro é um grande útero, e você está mergulhado nesse mar de energia, e você respira, você absorve toda a energia que envolve você, como se você estivesse num útero cósmico, é uma respiração cósmica. Respiração fetal é uma respiração para restabelecimento de saúde, depois eu vou falar mais dela também. Respiração da tartaruga, é aquela respiração bem lenta, você sabe que a tartaruga vive muito, né? Tartaruga respira devagar, elefante respira devagar, então são seres que têm uma longevidade muito grande. A respiração da tartaruga foi desenvolvido dentro do Qigong taoísta. Respiração do calcanhar para gerar estabilidade, né? Você inspira, e aí você imagina que a energia cósmica está subindo pelos seus pés. Respiração do pequeno universo, respiração do grande universo. Eu vou falar nisso com mais detalhes nas próximas aulas. É quando você trabalha todos os meridianos e você visualiza que a energia cósmica está circulando todo o seu corpo. Falarei disso em breve. E a não respiração, que é uma respiração desenvolvida dentro do Qigong budista, na tradição Shan, que no japonês é chamado de Zen, que é a respiração meditativa, onde você simplesmente esquece da respiração. Não é que você para de respirar, você simplesmente se desliga disso tudo, né? É um estágio de meditação avançada. Mas, sem dúvida alguma, de todas essas respirações, a que nós mais vamos usar, a mais importante, a mais fundamental, será a respiração abdominal. A respiração abdominal, cuja técnica eu ensinarei no próximo slide, ela vai concentrar toda a energia que você está absorvendo no momento do exercício no seu Ki-Hai. Ki-Hai é um ponto de acupuntura, um meridiano de acupuntura, que é localizado 2 dedinhos abaixo do seu umbigo, né? Ki-Hai, no chinês, significa mar de energia. E por que tem esse nome? Porque este ponto, logo abaixo do umbigo, de fato, os chineses já entenderam isso há milênios, que esse é um ponto fundamental de captação, retenção, né, e contenção de energia cósmica. É como se você tivesse o seu carro, e o carro tem uma bateria. Esses dias atrás a bateria do meu carro venceu, será que aconteceu? Eu tive que trocar a bateria, né? Então a pessoa sem energia é como se a bateria dela tivesse arriado, né? A bateria não funciona mais. O que tem que fazer agora? Ou você recarrega a bateria, ou faz como eu, pega uma outra bateria, compra uma bateria nova e coloca no lugar da bateria antiga. Muito bem. Ki-Hai é como se fosse a bateria do nosso corpo. É onde você tem um ponto, né, de captação muito forte de energia, de tal forma que, se esse ponto estiver, vamos dizer assim, enfraquecido energeticamente falando, você vai contrair doenças, você vai enfraquecer, você vai ter insônia, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar irritadiço, você vai ficar cansado, você vai ficar impotente, vai acontecer uma série de desajustes no seu corpo e também na sua vida, por exemplo, na sua vida financeira, porque esse poderoso centro de energia está desabastecido. Você tem o carro, você liga a chave de ignição e não acontece nada. Você abre o capô,
faz lá a medição, você descobre que a bateria está arriada. Se as coisas não estão indo bem na sua vida, se você está passando por complicações, por doenças, por fraquezas, por uma série desses eventos que eu falei, possivelmente o seu Ki-Hai, o seu ponto de energia cósmica, está enfraquecido. E a prática da respiração abdominal vai trazer de novo para você a capacidade de você recarregar as baterias. Então vamos aprender essa técnica tão importante. Veja só. Primeira e mais importante recomendação para a prática da respiração abdominal. Não use o peito, use o abdômen. Você não vai respirar aqui em cima, você vai respirar embaixo, na barriga. Tanto é que os chineses também chamam essa respiração de respiração do pote. Porque quando você está inspirando, a sua barriga fica cheia, como se fosse um pote mesmo, né? E você vai ver, por exemplo, dentro da mitologia budista, das tradições budistas, da cultura deles, você vai ver aquele Buda mais gordinho, né, que a gente fala que é o Buda gorducho, o Buda sorridente, também chamado de Hotai. Esse Buda sorridente, que a gente fala que é o Buda gordinho, na verdade, não é que ele é gordo, que ele é obeso. No fundo, o que essa estátua quer representar é que é um Buda cheio de energia, né? Ele tem o seu Ki-Hai plenamente abastecido de Chi, né? Este é o verdadeiro significado, e não o significado de um Buda glutão que come de tudo, bebe cerveja, fica barrigudo, pançudo. Não é essa a representação. Mas como a cultura oriental está muito distante, né? E nós temos dificuldades de entender tudo que se passa do outro lado do mundo, então a gente tem a primeira ideia de que é uma pessoa obesa. Na verdade, ele está praticando, né, esse exercício do Ki-Hai. Ele está inflando o abdômen dele e abastecendo todo o corpo dele de energia cósmica. Então essa é uma representação que existe dentro da tradição budista. Como é que você vai fazer? Eu vou ensinar esse exercício em 3 estágios diferentes. Talvez você comece hoje, amanhã, depois, nessa semana, ainda no primeiro estágio. Depois que treinou bastante o primeiro estágio, aí você vai, nos próximos dias, treinar o segundo estágio. E quando sentir que está seguro no segundo estágio, passa para o terceiro estágio. Como é que você vai fazer? Vai colocar as 2 mãos em cima do seu umbigo, para ficar exatamente em cima deste ponto chamado Ki-Hai. Esse ponto que eu já mostrei no slide anterior. Normalmente, os mestres de Qigong ensinam que a mulher coloca a mão direita em cima do Ki-Hai e a mão esquerda em cima da mão direita. Já os homens colocam a mão esquerda em cima do Ki-Hai e a mão direita em cima da mão esquerda. Então, para as mulheres, a mão direita primeiro e a mão esquerda em seguida. Para os homens, a mão esquerda primeiro, a mão direita em seguida. Mas se você fizer o contrário, eu não acredito que isso vai ter problema nenhum. Na verdade, não vai ter problema nenhum. Isso é mais uma tradição. Isso não é o fundamental. O fundamental nessa prática de Qigong, de respiração abdominal, é que você tenha as suas 2 mãos sobre o seu Ki-Hai, exatamente como o slide na tela aí está mostrando. Muito bem. Uma vez que você colocou as suas 2 mãos, você vai então não prestar atenção na sua respiração, vai deixar a boca entreaberta suavemente e vai então com as 2 mãos vai pressionar um pouco o seu abdômen por 6 segundos. Pressionou o abdômen? Segure por 2 segundos. Depois, em seguida, vá soltando levemente seu abdômen, mais 6 segundos. E mantenha então o abdômen solto por 2 segundos. Em seguida, empurre o abdômen de novo por 6 segundos. Segure por 2 segundos. Solte por 6 segundos. Segure solto por 2 segundos. Empurre por 6 segundos. E assim sucessivamente. 6 segundos que eu estou falando, você pode contar mentalmente no começo, até pegar o jeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí segura. 1, 2. Aí vai soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí solta e segura. 1, 2. Volta a pressionar.
Você vai fazer esse movimento com as mãos sobre a barriga e vai tentar não interferir na respiração. Esse é o ponto importante do estágio número 1. O ar está entrando e saindo pelo seu nariz e suavemente pela sua boca sem a sua interferência. Você não está concentrando a respiração. Você está soltando o ar porque você está empurrando o abdômen. Você está trazendo o ar de novo porque o abdômen está soltando, então ele está expandindo. Vai fazer isso devagar, sem pressa. E vai fazer esse movimento por 36 vezes. No estágio 2, quando você já dominou um pouco essa técnica de empurrar o abdômen para dentro, segurar, soltar o abdômen, segurar, empurrar, segurar, aí você percebeu que esse movimento já está ficando natural. Isso pode levar um dia, uma semana, um mês, vai depender de cada pessoa. Aí você começa então a imaginar que quando você está empurrando o abdômen para dentro, você está colocando para fora todas as toxinas de seu corpo. Está saindo pela sua garganta, pela sua boca, pelo seu nariz. Quando você solta o abdômen e o ar volta a entrar normalmente, você imagina então que a energia cósmica limpa e renovada está entrando em seu corpo. E solta o ar. Empurra o abdômen novamente, imagina que as toxinas, que os maus pensamentos, que a energia negativa está saindo. Solta o abdômen começa a se expandir, imagine que a energia cósmica vai entrando. Vai fazendo isso suavemente. Muito bem, esse é o estágio número 2, pode levar uma semana, 2 para você se acostumar. Sentiu que dominou o estágio número 2? Aí vai passar para o estágio número 3. Você vai ainda posicionar as mãos sobre o abdômen, só que agora vai concentrar a sua atenção de fato na respiração. Quando você inspirar, traz o ar para dentro, você expande o abdômen, as mãos vêm para frente, e essa inspiração você se concentra, lembra da mente? Você se concentra que de fato toda a energia cósmica está vindo agora para o seu corpo. Você traz isso para você. Quando você empurra o abdômen, solta o ar conscientemente, levemente pela boca, e você visualiza que toda a negatividade, toda a toxina corporal, toda a energia ruim está saindo de você. Lembre-se que esses movimentos, eu estou forçando um pouco aqui, para que você escute no microfone, mas isso é muito suave. Nenhum movimento do Qigong ele é forçado. Se você estiver forçando algum movimento do Qigong, deve saber desde já que está errado. Movimentos do Qigong são leves, suaves, sem forçar nada. Então esses são os 3 estágios. No primeiro estágio, movimento apenas mecânico. Segundo estágio, movimento mecânico, começa a se concentrar que energia cósmica está entrando, energia negativa está saindo. No terceiro estágio, você consciente e voluntariamente começa a trabalhar de fato a sua respiração, trazendo a energia cósmica para dentro de você, soltando a negatividade. Bom, e aí? Vai praticar esses exercícios a partir de hoje, pode inclusive fazer hoje à noite, depois desta aula, 36 vezes, né? Ou aquilo que você julgar que é 36, não precisa ser exatamente 36. E se eu fizer 35, tem problema? Não tem problema nenhum, pode ser 34, 36, 38. É uma média, né, para você. Depois que fez esse exercício respiratório, fica de pé, solta o seu corpo, solta os braços, deixa os braços paralelos com o corpo, os pés ligeiramente flexionados, nos joelhos ligeiramente flexionados, corpo solto. De pé, feche os seus olhos e procure entrar em meditação. A meditação, vou falar já daqui a pouco, um pouco mais sobre meditação. Apenas isso é o suficiente para que você alcance um elevado nível de saúde. Para que a bateria do carro, que é o seu corpo, não desabasteça nunca. E não desabastecendo, você vai estar com o seu sistema imunológico sempre alto, não vai mais contrair doenças, né? Não vai mais ficar suscetível à gripe, né? Agora se fala muito de gripe disso, gripe daquilo, gripe A, gripe B, gripe C, etc. Não vai ter isso, porque você vai ter um estado energético elevado
Isso vai valer muito mais do que se você tomar uma vacina, que todo ano tem que ficar tomando. Você pratica esses exercícios, você se reabastece de energia cósmica, e isso vai imunizar você por completo e vai ser fenomenal, né? Agora, uma coisa importante dentro do nosso estudo de Qigong, né? E talvez eu não sei se eu vou ter um slide onde eu vou falar disso, estou visualizando aqui no meu sistema, talvez eu não tenha. Mas, quando a gente fala respiração, não entenda apenas respiração como sendo respirar o ar, né? Para nós ocidentais, respiração, você está respirando o ar. Para os chineses, respiração é respirar a energia cósmica. Há uma diferença absurda nisso. A energia Qi, a energia cósmica, ela está impregnada no ar que nós respiramos. Mas o Qi e o ar são coisas diferentes. Você tem que entender isso. Vamos fazer a seguinte analogia. Você está aí na sua casa. Você está respirando o ar da sua casa. Aí você acende uma vareta de incenso, né? Aí você está respirando, você sente o cheiro daquele incenso no ar. Por quê? Porque algumas partículas, algumas moléculas desse objeto que você está queimando, incenso, estão penetrando no seu organismo. E aí você sente o odor, sente o cheiro. É como se o Qi fosse esse odor, fosse esse cheiro. Ele está no ar, mas ele não é o ar. Então, quando a gente fala de respiração, lembre-se disso. Não é a respiração do ar, é a respiração, é a captação da energia cósmica que está ao seu redor. Por isso que no Qigong não é necessariamente a respiração pelo nariz ou pela boca. Você pode respirar pelas mãos, você pode respirar pela barriga, você pode respirar pelos pés, porque respiração, captação do Qi, captação da energia cósmica. E você pode respirar energia por qualquer parte do seu corpo. Aliás, o nosso corpo, ele possui vários pontos de captação de energia cósmica, que os chineses vão chamar de meridianos. Agora, olha que interessante, né? Há um tempo atrás, na década de 1600, né? Acho que 1620, mais propriamente dito, né? Acho que 1620. A ciência ocidental trouxe para o mundo a ideia do nosso sistema circulatório, a corrente sanguínea, como é que o nosso corpo tem o sangue que entra, o sangue que sai. Começaram a fazer as dissecações, né? Então, a ciência, inclusive, tem uma publicação, que é essa que está na tela, que foi a primeira publicação, o primeiro ensaio, vamos dizer assim. Vou até ampliar a tela aqui para você ver rapidamente. O primeiro ensaio que se tem é sobre o funcionamento do sistema sanguíneo do corpo humano. E quando esse primeiro ensaio surgiu, foi uma grande descoberta para o Ocidente. Porém, a ciência ocidental não fazia ideia de que há 2.500 anos atrás, tudo que estava registrado nessa publicação sobre circulação do sangue, os chineses já sabiam disso de cor e salteado, isso não era novidade nenhuma para eles. A dificuldade é que a língua chinesa, né, é uma língua muito complicada para os ocidentais, e essa troca de informações nunca existiu. Então aquilo que o Ocidente, né, nessa nossa época mais contemporânea, achou que tinha descoberto a América, que era novidade, que ia mudar completamente os conceitos da medicina, descobriram que o corpo possui uma circulação sanguínea que é bombeada pelo coração. Isso há 2.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, os chineses já sabiam. Mas eles não sabiam apenas isso. Inclusive nos tratados chineses de 3.000 anos atrás, está lá a descrição do sangue quente, do sangue frio. Eles sabem, por exemplo, que existe um sangue mais escuro em determinadas partes do corpo, um sangue mais claro. Mas não apenas esse funcionamento biológico. Os chineses também falavam de canais de energia, de rios de energia, que nós hoje chamamos de meridianos, que estão circulando por todo o nosso corpo. Isso a ciência ocidental ainda não descobriu. Talvez daqui a uns 2.500 anos
seguintes, né, a ciência também vai constatar que existem os fluxos de energia que estão circulando em nosso corpo, assim como há 500 anos atrás a ciência descobriu que existia circulação sanguínea. Então, isso apenas para você ter uma ideia de que nós estamos falando de um conhecimento de fato muito antigo. E esse fluxo energético, chamado de meridianos, que percorre todo o nosso corpo, com a prática do Qigong, você vai estar ativando todo esse fluxo. É como se você estivesse desenferrujando o seu corpo. Vamos imaginar, por exemplo, uma cidade congestionada de carros. Aqui, se você andar aqui em São Paulo, em Campinas, principalmente o horário de rush, né, 5 da tarde, 6 da tarde, é praticamente impossível andar em algumas ruas da cidade. Está tudo congestionado, o pessoal buzinando, todo mundo estressado. Bom, esse fluxo energético, esse vai e vem de energia do nosso corpo, segue determinados canais. Uma pessoa doente, ela está com esses fluxos congestionados, está tudo obstruído. A energia cósmica, a energia vital, o Qi, não consegue circular nessa pessoa. Ela começa a apresentar doenças, ela começa a enfraquecer, ela começa a ter problemas, não apenas no físico dela, mas na vida social dela, no trabalho, etc. A prática do Qigong vai descongestionar total e completamente seus meridianos. Não é exagero dizer que o Qigong, por exemplo, vamos imaginar assim, uma pessoa está com determinada doença e ela vai mais pela linha das terapias naturais, ela quer fazer acupuntura. É uma coisa maravilhosa, né? Porque a acupuntura vai atuar exatamente nesses meridianos, o acupunturista vai inserir algumas agulhas ou alguns estímulos de calor ou de eletricidade nesses pontos para promover o descongestionamento desses meridianos, trazendo saúde para a pessoa. Mas não é exagero dizer que se você é um praticante de Qigong, nem acupuntura você vai precisar fazer. Por quê? Porque você já vai estar descongestionando o seu corpo automaticamente. Esse fluxo energético, se você fizer a prática todo dia, ele vai começar a se tornar tão intenso na sua vida que isso não será mais necessário. O seu próprio corpo vai se autodescongestionar. Bom, aí você vai me dizer assim, então tá, eu estou praticando aqueles primeiros exercícios ensinados na aula 1, prestei atenção aos preceitos da aula 2, vou começar agora a praticar a respiração abdominal da aula 3, mas como é que eu vou então intensificar a força, o poder do Qigong na minha vida? Aí vem o ponto 2 da nossa aula, que é a prática da meditação. Veja só, meditação, uma boa definição que poderíamos dar, é um desenvolvimento interno para atingirmos níveis elevados de consciência. Essa é uma definição muito bacana, né? Porque às vezes a gente tem definições mais leigas de meditação, né? Às vezes você vai ouvir assim, meditação é entrar no vazio, meditação é não pensar em nada. Então você agora que é aluno da Unidarma, está se formando aqui com a gente, você vai dar uma resposta mais capacitada, né? Uma resposta mais completa. Não vai falar que meditação é apenas o vazio. Tem um aspecto da meditação que é um mergulho no vazio. Mas uma resposta boa é dizer que meditação é um desenvolvimento interior, é um desenvolvimento da sua alma, é um desenvolvimento da sua essência, para que você atinja estados elevados de consciência. A meditação que nós vamos aprender, ela vai se dividir em 4 estágios. Estágio elementar, estágio intermediário, estágio avançado e estágio divino. Hoje eu vou falar desses 4. Vamos começar com o estágio elementar, que é o estágio de meditação que você pode alcançar ainda hoje. Antes de falar da meditação propriamente dito, é importante lembrar que quando se fala em meditação, vamos imaginar que você fez um curso de meditação, ou vai fazer um curso, aí a pessoa fica ensinando, você dobra a perna dessa maneira, você coloca a mão assim, você faz com a mão assada, você se posiciona assim, se posiciona assado, etc. Olha, eu digo para você, tudo isso é perfumaria. Não que as posturas, os asanas, não sejam importantes. São importantes, cada asana, cada postura tem um porquê de ser assim,
Mas, para a prática da meditação em si, nenhuma postura específica é necessária. Você pode praticar posturas de yoga para outras coisas, para obter outros resultados, mas não necessariamente para obter estado de meditação. Meditação você pode ficar sentado na cadeira aí da sua casa e começar a sua meditação ainda hoje. Tá? A postura é o menos importante. Eu recomendo, inclusive, que você faça meditação de pé, que para os iniciantes é o melhor jeito de meditar. Meditação de pé está bem desenhada, está bem falada na aula número 1. Então, se você esqueceu, vá depois, assista a aula número 1, pratique a meditação de pé. Nesse estágio inicial, elementar, o que é o estado elementar da meditação? Você não faz nada. Você não pensa...